Fala, torcedor palmeirense, que é o Guilherme. Tô fazendo esse primeiro vídeo. Tava meio relutante em fazer, mas minha esposa me incentivou. Hoje é dia 5 de julho de 2025. Tô chegando do Allianz Parque. Agora é exatamente 1 hora da manhã. Tô aqui alguns minutos em silêncio, refletindo, pensando um pouco, esfriando a cabeça. Isolado aqui, só eu o celular, e resolvi fazer esse vídeo e ver no que vai dar, expor o meu sentimento, né, como torcedor desse clube. E, enfim, é uma derrota doída demais. E eu resolvi fazer esse vídeo porque toda vez que o Palmeiras perde, eu me sinto sem ter alguém pra compartilhar o sentimento, sabe? Acho que até é que nas alegrias é um pouco mais fácil, né? Hoje mesmo, quando o Palmeiras fez o gol, né, enfim, eu já vivi tantos momentos, tantas coisas aí no meio do futebol, acompanhando o Palmeiras. E em qualquer torcida, o sentimento do gol é o mesmo. A gente abraça um estranho, a gente aperta a mão, a gente beija a cabeça. É coisa que só o futebol proporciona, né? São momentos únicos. Mas na hora da derrota mesmo, do revés, é complicado, assim, quando a gente se vê, olha ao redor e não tem alguém pra partilhar do meu sentimento, assim, de forma genuína, verdadeira, sabe? Porque assim, eu busco ser um cara consciente, né? Eu sou louco pelo Palmeiras, eu amo futebol e a Sociedade Esportiva Palmeiras especialmente. Não tem nada que se iguala ao sentimento de pertencer a esse clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando né, eu tava mesmo, algumas pessoas me zoaram, tu tava respondendo algumas pessoas no WhatsApp. E até fiquei pensando, né, cara, o quanto que a gente incomoda, né? O quanto que o Palmeiras é invejado, né? Fiquei até pensando na campanha da Puma, sobre o verde ser a cor da inveja e tudo mais. E isso é uma verdade, cara. Não tem o que falar. Ah, eles falam de rebaixamento, eles falam de mundial, mas a verdade é que é insuportável não ser palmeirense. É insuportável. E... Mas voltando, né, ao que eu tava falando, sobre a questão da derrota e o sentimento nesse momento, e eu olhar ao redor e não sentir, não ver, principalmente nesse mundo de hoje, né, com internet, com YouTube e tudo mais, com influencers, torcedores, né, e criadores de conteúdo. Eu sou um cara meio desligado dessas coisas, mas eu vejo muito o YouTube, então eu acompanho diversos torcedores aí que amam seus clubes, e eu toda vez que acontece um revés pro Palmeiras, eu sempre tenho o mesmo sentimento. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, encorajado pela minha esposa também, porque ela sabe que eu sinto isso, que eu não consigo, não tem ninguém que eu vou ver o canal daquela pessoa, eu vou ver aquele rapaz, aquele cara que ele é palmeirense, e ele fala o que eu penso, e ele reproduz aquilo que eu sinto, e ele é genuíno, e ele é honesto, enfim. Não tem, cara, não tem. Eu acompanho, igual eu falei, eu amo futebol, eu acompanho criadores, né, torcedores de outros clubes, não vale a pena citar, mas do Flamengo, do Santos, do São Paulo, cara, até do Guarani, tem um torcedor que eu acompanho, e eu vejo o quanto que os caras são apaixonados pelos clubes. E eles colocam o sentimento da paixão pelo clube acima de qualquer coisa, acima de qualquer benefício, de estar no lobby. E infelizmente, a Sociedade Esportiva Palmeiras hoje em dia se tornou um clube que tenta a qualquer custo afastar o seu torcedor. E a gente vê, eu particularmente fiquei bem surpreso com a festa da torcida nos Estados Unidos, mas é inegável que tem que forçar muito, tem que fazer sangrar, parece, pra amar o clube. E não é pra ser assim, cara. O torcedor do Palmeiras, o torcedor verdadeiro do Palmeiras, que ama o clube, não é nessa onda, não que surfa a onda de 2018, 2020 pra cá. Não, o torcedor que viu o Série B, que chorou, que viu o Palmeiras se reerguer, que viu quando o Palmeiras, que acompanhou e que seguiu o Palmeiras quando o Palmeiras não tinha dinheiro pra pagar uma conta de luz. Eu sou muito novo, eu tenho 21 anos, então muitas dessas coisas eu não vivi. Eu não sentia na pele, eu não acompanhava o futebol dessa forma, não tinha o mesmo sentimento. Mas conforme eu fui crescendo e eu fui conhecendo a história do Palmeiras, e não tinha como torcer para outro clube.
Não tinha, assim, não há hipótese de torcer para um outro clube, por tudo que esse clube representa pro futebol brasileiro como um todo. Então, é, eu vou, eu vou sempre que eu puder, vou fazer alguns vídeos, vou ver se eu subo no YouTube, para deixar aqui, caso alguém se identifique, né, com o sentimento, com o que eu penso do futebol, com o meu sentimento e o meu amor pelo Palmeiras. Apesar de eu amar o futebol, como eu falei, às vezes assisto Criciúma e CRB e tá de boa, eu gosto de futebol, é jogo feio, jogo ruim, terrível, assim, lastimável. Eu me pego e falo, mãe, como é que eu tô assistindo isso? Mas eu gosto, cara, eu gosto de ver 22 caras brigando por uma bola, por um gol. E, enfim, é isso, eu gosto desse esporte e não tem pra onde correr, né? Eu tenho que me policiar pra eu não ficar o dia todo vendo sobre futebol, vendo programas esportivos e comentários, tudo. Mas cada vez mais eu vejo menos, né? Eu acabo vendo mais lance mesmo, partida e tudo, porque parece que a cada dia que passa, os comentaristas, os torcedores na internet são amendoins, né? Principalmente o torcedor do Palmeiras, né? Tem essa esse burburinho, né, no meio da torcida, que tem muito amendoim, até o torcedor rival já entrou nessa onda de falar que o torcedor do Palmeiras é amendoim, que é playboy e tudo mais. Enfim, eu tenho ressalvas, né, não acho que é bem assim. Enfim, não faz sentido isso de colocar, é playboy, isso não faz sentido. Mas a questão é assim, cara, olha onde o Palmeiras tá, olha onde o Palmeiras tá. É assim, eu olho pra um rival, pra um torcedor de outro clube paulista, né, que tá aqui próximo, e eu vejo o quanto que os caras queriam viver 10%, 1% do que a gente vive. O quanto que eles queriam olhar pro clube deles e ver organização, planejamento, uma categoria de base organizada, ver títulos, né, ver taças. Né? Os caras comemoram a taça dos caras, os títulos deles são a nossa derrota. Então, é inegável que isso é uma verdade. Eles esperam isso. Eles não têm expectativa com seus próprios clubes, com seus próprios times. Eles se apegam a um passado que, na verdade, nem existiu. Porque o maior clube do Brasil, em títulos, é o Palmeiras. O maior campeão do século XX é o Palmeiras. Então, enfim, nem é o teor do meu vídeo, eu não quero me apegar a isso. E não existe um palmeirense que eu me identifique na totalidade, assim, 100% e falo, cara, eu penso isso, cara, é o mesmo sentimento, cara, ele é genuíno, ele é honesto. Infelizmente não tem. E é aquilo que eu falei, eu vejo isso com torcedores de outros clubes. Eu falo, caramba, nossa, como seria se esse cara fosse palmeirense? Entende? Então, eu queria, né, falar um pouco sobre isso, porque nesses momentos, assim, é muito fácil falar mas o Abel Ferreira e tudo mais. E novamente, eu não vou entrar na onda do amendoim, o amendoim, não, de forma nenhuma. Mas, né, eu não sou Abelete, mas eu procuro ser um pouco, né, honesto, assim, com o meu sentimento. Em momentos como esse, é fácil, né, criticar e pedir fora Abel e tudo mais. Eu não vejo problema, não acho que treinador nenhum, nem jogador, nem ninguém é maior que a instituição. Então, eu não tô nem aí se foi embora Abel Ferreira, se foi embora Estevão, Vitor Roque, e que se dane, que se dane. Assim, eu era palmeirense vendo Maicon Leite e Betinho, e eu tinha orgulho de vestir a camisa do Palmeiras. E sempre. Eu visto a camisa do Palmeiras todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tô com a camisa do Palmeiras. Qualquer lugar eu tô com a camisa do Palmeiras. É um marco, assim. As pessoas falam, pô, você só usa a camisa do Palmeiras? Sim, porque eu tenho orgulho de colocar essa camisa. Entende? Eu sei que incomoda essa camisa. Entendeu? Então não é vitória, não é título. Mas o futebol, querendo ou não, se baseia nisso. E graças a Deus, a gente tem muito pra ostentar. A gente tem muita coisa. Muita coisa. É, é indiscutível isso. Mas o sentimento de vestir uma camisa começa aqui, ó, da Sociedade Esportiva Palmeiras, é único. É inegável, assim, que o Palmeiras, né, referente ao senhor Abel Ferreira, eu converso com alguns amigos, né, que são torcedores de outros clubes, e eles entram nessa onda, né, de que, nossa, o torcedor do Palmeiras é muito chato, é muito amendoim, meu Deus, nossa, esses boyzinhos, esses Enzo, né, da Pompeia,
Ah, não sabe o que que é, não sabe o que que é sofrer, não sabe o que que é ter treinador ruim, tudo reclama, né? Nossa, como assim? Vocês não sabem de futebol, vocês só querem ganhar, não tem paixão pelo clube. Claro que não, claro que não. A questão é que a gente tá, como diria o Bruno Henrique, né, no Flamengo, é outro patamar, a gente tá um nível acima. Então, enquanto os caras estão correndo pra se estruturar, pra construir alguma coisa, a gente já tá num patamar de que, assim, pra gente tá no nível e não deixar a peteca cair. Só que o que a gente vê no Palmeiras há um tempo é que existe uma oscilação muito grande. E quando não está oscilando, a régua não está lá em cima, a régua está lá embaixo, infelizmente. A nível de futebol praticado, né? A nível do que, assim, o que, que se tem de, de, de peças no elenco, o que, que deveria estar sendo entregue e o que, que é entregue, o que o torcedor vê em campo. E, infelizmente, é muito mais na camisa. É a camisa. A camisa do Palmeiras tem levado o Palmeiras a essa circunstância, né? De, de tantas vitórias, de tantos títulos, de tantos feitos, de ver os rivais, né, falando, nossa, time do pacto e tudo mais, e que, meu, o que que acontece com esse time, o que que acontece com esse clube, enfim, e por aí vai, coisas que a gente vê aí todo dia, não vale a pena ficar falando, mas é a camisa, no final, nós, o torcedor palmeirense, aquele, assim, geralmente o torcedor do seu próprio clube, ele sabe o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, pô, isso daqui tá errado, entendeu? Por exemplo, eu sou palmeirense, eu vejo coisas no São Paulo e falo, pô, não, eu acho que X jogador não é tão ruim. X jogador funciona, X jogador é bom. Aí eu vou conversar com o São Paulo e ele fala, não, cara, esse cara não tem condições, esse cara é terrível, esse cara não pode jogar no São Paulo. Entende? Tipo, e aí você fala, pô, caramba. E nós somos assim também, cara. O Richard Rios. O Richard Rios ele fez, né, teve boas apresentações nesse Mundial, mas, mais uma vez, contra o Chelsea, você vê um jogador displicente, um jogador que se acha se acha o cara. Ele se acha muito mais. Ele não é nada no Palmeiras. Ele não é nada no Palmeiras. Entendeu? Gostaria que ele fosse. Ele não é nada. Ele é um bom jogador. É inegável que ele é um bom jogador, mas ele não é um craque. Entendeu? Por exemplo, vamos comparar o Richard Hughes com o Enzo Fernandes do Chelsea. O Enzo Fernandes é campeão do mundo. E é marrento pra caramba. Entendeu? Então, assim, é a diferença entre eles. Os dois são marrentos. Só que o Enzo é campeão do mundo e o Richard Hughes não é nada. Entende? Mas ele se acha, é displicente. Né? A gente já já tivemos dois revés contra aquele time de Itaquera, por conta do Richard Rios, por conta da displicência dele, por conta da forma como ele joga futebol. E assim, o futebol, cara, desculpa, tem pessoas que falam, o futebol são profissionais, são trabalhadores, né, e tudo, que que estão lá e, né, as críticas têm que ser leves, têm que ser moderadas. Desculpa, mas o futebol não é qualquer trabalho, entendeu? Se os caras ganhassem 5 10 mil reais, talvez a gente deveria pegar mais leve. Só que não é a realidade, não é a realidade. Entendeu? E não só por isso, não só por isso, não só por isso. Não só pela questão monetária de que eles ganham muito dinheiro, porque eu sei que a rotina do jogador não é tão simples assim. Mas o futebol é sentimento, cara. O futebol é sentimento. Então, pra você vestir uma camisa, pra você vestir a camisa de um clube como o Palmeiras, ou de qualquer outro clube grande, mas aqui eu tô me referindo ao Palmeiras, você tem que ter dimensão do que é aquele clube, entende? Então, o coração tem que estar na ponta da chuteira. Assim, não tem como não lembrar do Felipe Melo. Quando o Felipe Melo chega no Palmeiras e fala: esse clube é o clube que vai colocar o prato de comida vai garantir o prato de comida da minha casa, da minha família. Eu vou morrer por esse clube. Pô, que lindo isso, que coisa linda. Entende? Pra quem é apaixonado por futebol, é muito. Pô, cara, não tem nada mais gostoso do que você ver um jogador falando isso e ele demonstrando dentro de campo. Porque falar é fácil, falar qualquer um fala. Agora o cara que vai se doar mesmo pro clube, que vai morrer, que vai. Igual o Bruno Fux, que assim, né? Não é nenhum primor técnico, né? Mas tem que ser falado. O cara caiu de cara contra o Botafogo, entende? E muito jogador ali ia colocar as duas mãos na bola. Ia com as duas mãos direto na bola. E o cara caiu de cara. Entendeu? Então é disso que eu tô falando. E só que assim, infelizmente, né, acaba refletindo, né, o torcedor que só tá preocupado em ganhar, em vitória, em vitória, em vitória, em vitória, e o torcedor que assiste o jogo xingando, xingando, xingando e criticando, e você vai ver um jogo com torcedores do Palmeiras e é muito amendoim mesmo, literalmente, assim, não tem outra descrição, literalmente isso é muito amendoim. O cara não canta, não pula. Pô, é sentimento, cara. Isso aqui é Palmeiras, é Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? A gente não é igual outros clubes que fica aí 20 anos sem ganhar um título, 40 anos sem ganhar um título, sem disputar, sem chegar em finais, não tem camisa, é, não tem cancha, né? Não tem bagagem, não tem história, não tem representatividade em competições, mas no final das contas, isso aqui é o Palmeiras, cara. Se a gente se afundar e cair e ir pra segunda divisão,
não tem problema, cara. Não tem problema. É o Palmeiras. É claro que a gente não quer ver o nosso clube assim. Entendeu? A gente quer ver o clube vitorioso, empilhando títulos, como a gente tem visto. Mas quando a gente vê torcedor assim, que, pô, beleza, é na camisa, não tá jogando bola, dane-se, dane-se. Eu quero ganhar, é aquilo que eu tava falando. O Palmeiras não tem jogado bola já há algum tempo. Há algum tempo, o torcedor consciente, lúcido, sabe disso. A gente tem ganhado, a gente tem chegado lá, a gente tem conquistado feitos pela camisa, pela camisa. Não porque o treinador, nossa, fez um plano e tudo mais, igual, né, o Abel tem um plano. Infelizmente isso já ficou pra trás. Isso já ficou pra trás. A gente não vê mais isso. O que a gente vê é o Palmeiras na Bacia das Almas, rifando bola pra área, terminando os jogos com 15 escanteios, 20 escanteios, com 30 cruzamentos e gols de bolas espirradas, de rebote, de jogada que a bola vai no fundo, cruza pra área e bate em alguém, desvia e a bola entra. E tudo bem, cara, tudo bem, eu comemoro pra caramba. Eu não sou o cara que fez o gol e vou ficar, mas também é como foi o gol. Não, não, pelo contrário. Pelo contrário, a bola tem que entrar, a bola tem que balançar. O véu, acabou, acabou. A bola balançou o véu, show de bola, entende? Só que pensando no que é o futebol, no que deve ser o futebol, isso tem que ser avaliado. Se o clube não está performando como deveria, de acordo com o investimento que se faz, de acordo com a estrutura, de acordo com o profissionalismo que é no clube, tem que se avaliar a troca de treinador, tem que se avaliar o encerramento de um trabalho, de um ciclo e tudo mais. Mas eu não acho que se deve se basear apenas nisso. Mas, né, infelizmente, né, tudo isso que eu tô falando, que eu tô citando do comportamento de muitos dos torcedores, de grande parte da torcida do Palmeiras, é refletido em alguns jogadores, né, e vice-versa, que infelizmente eles não entendem o que é o Palmeiras, o que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, eles veem apenas como um clube que é um clube grande, que é um clube vitorioso, um clube profissional, um clube que paga em dia, um clube que cumpre com seus compromissos. A gente não vê notícias negativas em questões financeiras no Palmeiras, né, assim, e a gente não vê isso. É importante, né, claro, os caras, eles não são obrigados a estar lá, né, eles têm contrato, eles aceitam jogar lá por um salário, mas toda vez que a gente vê, toda vez que a gente, né, se depara com uma eliminação e tudo, né, a gente acaba refletindo sobre algumas coisas, e ver alguns jogadores, alguns comportamentos, ver que não pesa, sabe? Ver que amanhã vai ser só mais um dia, amanhã os caras vão ir na outlet comprar roupa e vão voltar para suas casas, para suas famílias tranquilos. É bem triste, assim, é bem desanimador. Mas isso é hoje, isso é hoje. Amanhã é outro dia, amanhã novamente, cabeça erguida, camisa do Palmeiras lá na rua, orgulho de torcer para um clube como esse. E é isso, e vambora. Não posso deixar de falar que o comportamento disso que eu falei, de grande parte da torcida e de alguns atletas, é refletido principalmente pela presidente do Palmeiras, né? A Lila Pereira, que tem falas terríveis contra a instituição. Apesar de ser uma boa gestora, que é inegável, ela não entende que o futebol não é o mercado financeiro. O futebol não é uma empresa, uma mera empresa, né? E os clubes não são meras empresas. E o futebol, ele tem paixão, né? E um clube como o Palmeiras, com uma história tão gigante, tão vasta, ele tem que ser muito respeitado. E ela deveria parar pra pensar, né? Assim, onde que ela chegou, onde que ela tá, o papel que ela deve desempenhar pela responsabilidade que ela tem nas mãos dela, mas parece que ela se sente muitas vezes superior ao clube, e ela fala isso, né? Ela fala como se o Palmeiras dependesse dela, como se ela saísse do Palmeiras, as coisas fossem caminhar pra trás, e isso não é verdade, isso não é verdade. Qualquer torcedor do Palmeiras sabe disso, que apesar de ela ser uma boa gestora, no meu entendimento, ela peca por não entender, e né, nessa temporada ela fez investimentos, tudo tava dependendo, o elenco tava super defasado, o nosso atacante era o Rony, imagina disputar um Mundial com isso. No caso, por exemplo, hoje a gente disputou uma quarta de final com o Vanderlan, de lateral esquerdo, e todo torcedor do Palmeiras sabe o quanto que foi angustiante do início ao fim. E infelizmente, amanhã, eu não sei nem se ela postou alguma coisa na rede social dela, de que, gente, o Palmeiras vai se brigar e tudo bem, vamos pra próxima, cabeça erguida e avante palestra. E amanhã o Palmeiras vai ganhar na Bacia das Almas e ela vai postar Estão Mais Calmos e brincar com o torcedor e tripudiar. Ela não deveria fazer isso, não deveria ser aceitável, né? Infelizmente, a gente tem um conselho deliberativo completamente vendido e a oposição tá
esfacelado dentro do clube. Enfim, esfacelado no sentido de não ter força, né? Até tem alguma coisa, mas infelizmente não, o cenário é bem negativo, né? E quando eu falo, claro, o cenário em questão daquilo que envolve a paixão, daquilo que envolve a representatividade. Não tô falando de gestão, não tô falando de profissionalismo. Isso, o torcedor do Palmeiras, em compensação, enquanto outros clubes ficam pensando, pô, a dívida tá aumentando, não tá pagando as contas, tá tudo atrasado e tá contratando mais jogador, e como é que tá pagando jogador europeu que custa 70 milhões de reais, mas da onde vem esse dinheiro? E da polícia, atrasa direito de imagem, a gente não vê isso no Palmeiras, então a gente não se preocupa com isso. Mas a gente se preocupa é a representatividade, quando vai negociar com o jogador, o jogador vir jogar no Palmeiras com o sentimento de eu tô jogando no maior clube do Brasil, né? É o sentimento de eu vou vestir essa camisa que, que, que o Evair vestiu, né? O Vitor Roque. Será que o Vitor Roque tem essa dimensão? Enfim, o Vitor Roque é um cara que se doa muito, né? Ele corre muito. Talvez ele tenha, mas será que o Richard Rios tem? Com certeza não, né? Não sei nem porque eu fiz essa pergunta, mas o Richard Rios não tem dimensão que ele veste a camisa 8 do Palmeiras, né? Ele não. Provavelmente o Richard Rios não sabe quem foi o Mazinho, não sabe quem foi o Zinho, não sabe quem foi o César Maluco, né? Enfim, isso é triste, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Acho que não é um sentimento exclusivo do torcedor palmeirense. Acho que o futebol, no geral, o futebol brasileiro e o futebol mundial, né, no caso, mas falando mais assim para nossa realidade, o futebol brasileiro ele tá ele caminhou para isso. E apesar de ser bom, por um lado, né, o fato de, é, por exemplo, hoje em dia os clubes brasileiros conseguem comprar jogadores europeus, né, e isso há 4 anos atrás era irreal, isso não existia a menor possibilidade, né, os caras e cada vez mais eles não vêm mais em fim de carreira com 40 anos, né, tem clube que tem jogador que vem com, com, com lenha pra queimar ainda, entendeu? Mas enfim, então eu queria expor um pouco o sentimento, né, sobre a torcida, sobre essas coisas que estão erradas e que quando tem uma eliminação como essa a gente acaba refletindo. E, e eu queria muito ver qual que vai ser o comportamento do Abel Ferreira, né? Porque nesse Mundial ele tava um cara honesto, né? Um cara exemplar como líder, como treinador. Enquanto que isso é fato, né? Isso é para cavar uma carreira lá fora. Enquanto que aqui no Palmeiras eles costumam ter um comportamento hostil nas coletivas, quando o Palmeiras perde, e culpar tudo, todos, e culpar a arbitragem, esbravejar, e enfim. E a gente não viu isso, né? A gente não viu isso. Então, é mais uma coisa aí que a gente consegue perceber que o Abel Ferreira ele é grande, mas ele não deve ser imune a críticas. Não deve ser imune a críticas porque algumas coisas é claras. Só a gente fazer uma leitura honesta, uma leitura inteligente que a gente percebe. Então, quando um treinador ele se sente é, de alguma forma maior que o clube, ou como se ele é, fosse embora, a gente fosse ficar de mãos atadas e agora. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se quiser ir embora amanhã, muito obrigado. Vamos lá, eu te levo no aeroporto. Entende? Então, isso pra qualquer um, sem exceção, sem exceção. Geralmente, quando a gente é eliminado de uma competição, tem sentimento, né, de, pô, acabou o ano, acabou tudo, e joga fora, recomeça, nada presta, nada funciona. Mas, enfim, na próxima competição a gente já vai estar já animado de novo e empolgado e querendo ver o Palmeiras é, desempenhar um bom futebol e se não desempenhar também ganhando de 1-0 e tá tudo bem. E é isso, entendeu? A gente cobra resultado, entendeu? O, o desempenho, ele é secundário. É secundário ainda que quando vem uma derrota a gente acaba, né, pô, mas o desempenho não foi bom, né? Inegável. E quando o desempenho não é bom e a derrota e a vitória vem, o objetivo foi alcançado, né? Mas é isso, seguimos, né? Eu expus alguns pensamentos, né, que eu tive nessa noite aí, e algumas coisas que eu já tenho de algum tempo, e que é o que me motivou a fazer esse vídeo, né? E eu vou procurar gravar mais vezes, não apenas em situações como essa, mas porque não é tão normal de acontecer, né? Graças a Deus. Mas nos jogos comuns também, comentar algumas coisas, algumas análises, né? Eu não sou nenhum analista profissional, mas eu sou um apaixonado por futebol e primordialmente apaixonado pelo Palmeiras. Vou procurar fazer isso mais vezes, né? Como eu falei.
E se alguém porventura se identificar, é, fica aí. Né? Então é isso, vou procurar sempre ser coerente aqui com o que eu falar, ser honesto, não ser amendoim, né? Não ser covarde e, e sempre refletir um, né, a imagem de um verdadeiro torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras.